Bem-vindos a esta nossa nova análise. Já alguma vez pararam para pensar como é que temos a certeza absoluta de que a água que bebemos é segura ou que aquele medicamento que tomamos funciona exatamente como devia? Bem, a resposta está muitas vezes numa ferramenta completamente invisível aos nossos olhos, mas que é literalmente um peso pesado no laboratório: a espectrosfotometria UV-Vis. É absolutamente fascinante como é que conseguimos manipular um simples feixe de luz para desvendar os segredos das estruturas moleculares microscópicas. Muito bem, vamos então mergulhar nisto. Hoje vamos passar pelos princípios da espectrofotometria UV-Vis, olhar para as regras da absorção molecular e depois entrar no mundo das biomoléculas e dos compostos orgânicos. A seguir, saltamos para a aplicação no meio ambiente e nos fármacos, espreitamos algumas moléculas comuns de laboratório e fechamos, claro, com as aplicações gerais e as limitações. Vamos a isso? Ponto número 1. Os princípios da espectrofotometria UV-Vis. Vamos perceber exatamente que tipo de luz é que estamos aqui a usar para investigar estas moléculas escondidas. Ora, a verdade é que esta técnica não funciona como uma luz qualquer. O equipamento tira partido de comprimentos de onda super específicos. Estamos a falar, por um lado, da radiação ultravioleta, ali na faixa entre os 200 e os 400 nanómetros, e por outro, da radiação visível, que vai dos 400 até aos 800 nanómetros. E é precisamente ao disparar este espectro exato de luz que conseguimos identificar e quantificar as moléculas que andam a nadar numa solução. Mas a verdadeira magia por trás de tudo isto é pura matemática. É a famosa lei de Beer-Lambert. De uma forma muito simples e lógica, esta lei diz-nos que a absorção, ou seja, a quantidade de radiação que uma amostra consegue reter, está diretamente ligada à concentração dessa mesma amostra. Para pôr a coisa em perspectiva, quantas mais moléculas tivermos no caminho ao bloquear a luz, mais radiação é absorvida. Simples, elegante e absolutamente indispensável. Passando para a nossa secção 2, as regras de absorção molecular. O que é que torna afinal uma molécula visível para o espectrofotómetro? E é isto que nos leva a uma questão importantíssima. Quais são, na realidade, as moléculas que conseguem ser detectadas? Como é que se faz a ponte entre a física da máquina e a química daquelas amostras biológicas super complexas? É que, convenhamos, a luz não interage com tudo da mesma maneira, pois não? Pois bem, o segredo está todo na estrutura química. Para conseguir capturar a energia do feixe de luz, a molécula precisa de ter umas autênticas antenas sintonizadas para a apanhar. Estamos a falar de coisas como grupos cromóforos, eletrões pi, ligações duplas conjugadas, pares eletrónicos livres ou então metais de transição. Se a substância em análise não tiver nenhum destes receptores, o feixe luminoso simplesmente passa direto, como se não estivesse lá nada. Ora, o que é mesmo interessante analisar aqui é a forma como a anatomia da substância dita a absorção da energia através de uns pequenos saltos energéticos. Num composto insaturado, a luz provoca uma alteração microscópica que os químicos chamam de transição pi para pi asterisco. Já nos complexos metálicos, a coisa dá-se através de transições nos orbitais d ou por transferência de carga. No fundo, é a arquitetura íntima de cada composto que decide exatamente como é que a energia da luz é engolida, digamos assim. Avançamos agora para a secção 3, biomoléculas e compostos orgânicos. Vamos deixar as regras de lado por um momento e olhar para os verdadeiros blocos de construção da vida. Este contraste que vemos aqui é o pão nosso de cada dia nos laboratórios de investigação genética e bioquímica. A diferença é genial. Enquanto o material genético, como o DNA e o RNA, absorve fortemente a luz num pico exato de 260 nanómetros, as proteínas têm uma preferência marcada pela radiação nos 280 nanómetros. Estes comprimentos de onda funcionam como autênticas impressões digitais, o que permite quantificar o DNA sem correr o risco de o confundir com as proteínas que andam ali misturadas na mesma amostra. Não é incrível? E o universo desta química orgânica que podemos analisar é gigantesco. Vai desde o beta-caroteno, sim, aquela exata molécula que dá a cor laranja vibrante às cenouras e que funciona como uma antena de luz super potente. Mas cobre também os compostos fenólicos com o seu tremendo poder antioxidante e as vitaminas essenciais como a B2, a C e a E. Até abrange hidrocarbonetos aromáticos como o benzeno. Basicamente, a grande maioria da química orgânica que suporta a nossa indústria alimentar e cosmética precisa desta tecnologia para ser testada. O que nos leva à seção 4, meio ambiente e fármacos. Vamos ver o quão incrivelmente versátil isto é fora dos tubos de ensaio da biologia pura.
Para que conste, a linha da frente da proteção ambiental moderna depende totalmente desta técnica. É através dela que rastreamos poluentes horríveis como pesticidas e herbicidas. É uma defesa crucial para vigiar nitratos e amónia ou excesso de fosfatos nas águas por causa das escorrências agrícolas. E talvez o mais impressionante de tudo, depois de uns pequenos truques químicos de complexação, conseguimos detectar quantidades minúsculas de metais pesados altamente tóxicos como o chumbo ou o mercúrio escondidos nos nossos cursos de água. Sabiam que a segurança daqueles comprimidos que temos no armário lá de casa também depende intimamente desta ferramenta? A indústria farmacêutica usa o UV-Vis sem parar para o controle de qualidade e estudos de estabilidade. Garantir que o paracetamol, a aspirina, o ibuprofeno ou até a cafeína estão seguros é um trabalho para esta máquina. De quebra, a técnica ainda serve para medir certinho pigmentos naturais, como a clorofila das plantas, ou aqueles corantes sintéticos tipo azul de metileno produzidos em laboratório. Chegamos então à secção 5, moléculas comuns em laboratório. Vamos ver o que os cientistas encontram todos os dias nos dados académicos. E isto ilustra brilhantemente o que os investigadores veem quando põem estas amostras a correr. Cada molécula tem o seu chamado lambda máximo. Já falámos do DNA nos 260 nanómetros, mas reparem na riqueza destas assinaturas luminosas. A clorofila tem picos muito claros nos 430 e 662, o azul de metileno assina ao ponto nos 664 inconfundíveis nanómetros, já o permanganato brilha aos 525. É como se cada molécula escolhesse o seu lugar marcado na pista de dança, criando um referencial de detecção que é à prova de falhas. E por fim, a nossa última paragem, a secção 6, aplicações gerais e limitações. Onde é que chegamos com isto? E onde é que, bem, batemos um bocado na parede? Com tudo o que vimos até agora, torna-se super claro o impacto brutal que a espectrofotometria tem no mundo profissional. Desde a biotecnologia à engenharia ambiental, passando pela indústria alimentar e pela toxicologia, indústrias inteiras assentam a sua garantia de qualidade neste método exato. É literalmente a espinha dorsal de uma boa parte da química analítica que nos mantém seguros e saudáveis à escala global. Claro que nem tudo são rosas, e a técnica também tem os seus limites. Quando nos deparamos com alcanos simples que têm uma absorção fraquíssima porque lhes faltam as tais antenas de luz, o equipamento fica meio cego. Mas os cientistas são pessoas cheias de recursos. O que é que se faz? Recorre-se à derivatização química. No fundo, forçam-se estas moléculas invisíveis a reagir e a formar novos complexos intensamente coloridos. É uma espécie de passe de mágica que põe substâncias ocultas a brilhar para a máquina as conseguir ler. E todo este processo genial de expor o invisível leva-nos a uma reflexão final que a ciência tem sempre o dom de provocar. Se a inteligência humana já conseguiu domesticar a própria luz e ajustar comprimentos de onda invisíveis ao nosso olhar para decifrar os códigos químicos essenciais do ambiente e da vida, o que mais andará por aí, silenciosamente escondido nas sombras, apenas à espera que alguém invente a técnica analítica certa para ser finalmente compreendido? É sem dúvida uma ideia fascinante para retermos. Até à nossa próxima análise.